porque verdadeiramente nós vivemos para adorar a Cristo. Nós vivemos para falar dele. Porque se você chegar no próprio livro de João, ele mesmo diz isso. Ele veio para anunciar a vinda de Jesus Cristo. Ele mesmo diz: vem um antes de mim, depois de mim, que era primeiro do que eu não sou digno, nem de desatar a correia das suas sandálias. João, ele tinha argumento para falar dele mesmo, mas ele não achou esse direito. Ele veio para falar do maior. E o maior sempre vai ser Jesus Cristo. Você pode juntar todos os apóstolos da Bíblia, todos os profetas, nenhum deles, todos juntos, vai chegar em Jesus. Ele é o único. Jesus, ele é a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai sem passar por ele. Então, que a gente tem que ter a noção é que temos que adorar, que buscar Deus, que criar tempos e chances para estar na presença de Deus, sendo na sua casa, no seu trabalho, sendo dentro da igreja. Crie oportunidade para estar perto de Deus, porque a Bíblia relata, missionário, que ele vem como um ladrão. O ladrão, ele não avisa nem o dia e nem a hora que vai roubar. O ladrão, ele está sempre naquela rota de surpreender, né, pastor? É verdade. Então, ele vem como um ladrão. Ele não vai te avisar o dia que ele vem. E as pessoas, missionárias, ela buscando dia após dia, adorando, louvando, falando com Deus, estando em sintonia na presença, quando Jesus vir, ela não vai passar desapercebida, porque ela está em propósito de oração diante dele. É incrível. Tem uma meditação que é mais ou menos assim, que Deus, ele desconhece 3 coisas. A primeira não existe um outro Salvador além de Jesus, né? E não existe um outro dia melhor para aceitar a Cristo do que o hoje. E ele não conhece também nenhum homem que não seja pecador. E esta mensagem, isso nos mostra que a perfeição e o único pastor que devemos buscá-la e seguir de todo o nosso coração, e o Senhor ressaltou bem, é o único caminho, o único intermediador entre Deus e os homens é Cristo. Missionário. E a pessoa, quando ela tem Cristo, missionário, ela tem que entender que ela tem tudo. Porque o ser humano, ele não consegue chegar, missionário, a lugar nenhum sem Cristo. O primeiro passo para quem quer ser salvo é se aproximar de Jesus. Porque uma vez essa pessoa, ela se aproximando de Jesus, missionário, a história dela muda. Um exemplo, a mulher hemorrágica, 12 anos de sofrimento, a vida dela só mudou quando ela se aproximou de Jesus. Então, eu queria deixar bem claro aqui para todo mundo que está nesse momento nos acompanhando e que vai nos acompanhar depois, se a pessoa ela não der o primeiro passo e ir atrás de Jesus, a vida dela nunca vai mudar, porque a vida do ser humano só muda se aproximar dele. E o incrível, pastor, que aquela mulher, ela encontrou um grande obstáculo, que era aquela multidão que o oprimia, que impedia dela chegar até Cristo. Mas ela não olhou o tamanho da multidão. Isso, eu aprendo com isso, pastor, que tem coisas que na nossa vida está grande e precisa ser arrancado. Precisa tirar o pecado, a contenda, a discórdia, aquilo que de fato entristece o Espírito de Deus, precisa ser arrancado pela raiz. Aquela mulher, ela tirou, ela não viu a dificuldade daquela multidão. Ela foi ali, enferma, até tocar na orla do vestido do mestre. E o resultado, né, pastor? Teve aprovação e o milagre aconteceu. E os próprios discípulos que estavam ali com ele, quando o próprio mestre abre a boca, o Jesus, né, o próprio Jesus, o mestre missionário, quando ele diz, quem me tocou, um dos discípulos diz, em meio à multidão, e o Senhor faz essa pergunta de quem te tocou, olha a multidão, ele disse, quem me tocou tirou de mim virtude. Amém. Ele quis dizer que saiu dele poder. Virtude, em outras palavras, quer dizer poder. Então saiu, você vê que ela enferma, doente,
O que estava nela não passou para ele, mas o poder de Deus que estava nele passou para a vida dela e trouxe para ela a cura, o milagre e a transformação, missionário. Porque ele é grande, viu? Ele é poderoso, ele é majestoso, ele é maravilhoso. E é ele que faz nova todas as coisas, missionário. Todas as coisas. E ele mesmo falou, né? Que sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós depositamos a nossa confiança, o nosso tempo, a nossa vida, né? Glorifica a Deus, resultado terá. Porque ele tem um poder para isso e a glória dele, a glória de Deus é manifestada nas nossas vidas. Glória a Deus.